Boa noite, querida igreja. Boa noite você que entrou para assistir essa live. Sejam muito bem-vindos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Rodrigo e a Djanira por mais essa oportunidade, de estarmos fazendo esse momento movidos. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra do Senhor, E eu quero falar sobre o valor da mulher cristã. Em Provérbios 31, a partir do versículo 10, diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abra a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Glórias a Deus. Esse texto ele é maravilhoso, porque ele vem desde o início ali dissertando sobre a mulher virtuosa, sobre a confiança que o marido tem nela, Ela é uma mulher trabalhadora, é uma mulher empreendedora, ela não tem medo do trabalho, ela acorda cedo, ainda é noite, ela já se levanta, é uma mulher que costura, que cozinha, que cuida da sua casa, ela não tem preguiça, ela cuida dos seus filhos, Os filhos a chamam de tosa e o marido a louva, Então, assim, é maravilhoso quando ele diz, que ela sobrepuja a todas, todas as mulheres virtuosas, mas ela é mais do que todas, E ele diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Eu acho maravilhoso isso. Então agora eu quero falar com você um pouquinho sobre essa questão de valor, O que é ter valor hoje, Nesse mundo ter valor é andar na moda, andar segundo os padrões impostos por uma sociedade, ganhar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos, ser bem-sucedido social e financeiramente e muitas outras coisas materiais, Mas com o Senhor não funciona dessa forma, porque o Senhor ele não vai olhar a nossa aparência física, ele não se importa com os padrões, impostos por esse mundo. Ele me ama e ele te ama e ele nos valoriza porque nós fomos transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós passamos a ser novas criaturas, Nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, Então, para Deus, isso é ser uma mulher de valor, Nós somos as filhas amadas dele. Em Zacarias diz assim: porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Então, quando alguém toca em você, está tocando no Senhor. Então nós somos assim filhas amadas.
E a palavra de Deus, ela vai citar assim várias mulheres, né? De Gênesis e Apocalipse, ela vai trazer aí mulheres em todos os seus livros, né? E ela fala assim, eu vou falar sobre pouquinhas, porque nosso tempo é curto, né? Então, assim, a palavra de Deus fala sobre juízas, profetisas, rainhas, colaboradoras, mulheres que seguiram a Jesus, que lavaram os pés de Jesus com suas próprias lágrimas, enxugaram com seus cabelos, né? E muitas outras, porque essas mulheres, elas tinham os seus corações em Deus e no reino de Deus, né? E Deus zelava por todas elas, independentemente da posição que elas ocupavam, né? Não importava se ela era uma empresária bem-sucedida ou se ela era uma dona de casa. E ser dona de casa tem muito valor, porque é um trabalho que não tem fim. Então, se você é uma dona de casa, seja ela a melhor, porque seu trabalho tem muito valor. Então, assim, o Senhor, Ele capacita todas nós, Ele dá sabedoria, Ele dá amor, Ele dá fé, Ele dá confiança, para que nós possamos desempenhar nossas funções, né? Assim Ele fez com essas mulheres, da mesma forma Ele faz comigo e com você hoje, né? Então vamos falar aqui de algumas mulheres da Bíblia, né? Eu quero iniciar falando de Débora. Débora, ela foi uma juíza e ela foi profetisa em Israel. Nesse tempo, Israel, ele ainda não tinha reis. Então, eram os juízes, né, que exerciam esse poder. Então, ela liderou o povo na guerra contra Jabim, rei de Canaã. E ela convocou o povo à batalha, né? E ela profetizou que Israel teria vitória sobre esse grande exército, né? E Débora, ela era uma mulher casada, ela não era solteira não, ela tinha seu marido, então ela tinha sua casa também, mas ela exercia essa função de juiz e profetisa, né? E ela convoca Baraque para que Baraque vá à batalha, né? Ele pertenceu ao exército de Israel. E ele diz que se ela não fosse, ele também não iria. E ela diz que certamente ela iria, mas que ele não teria a honra, né, quando houvesse essa vitória. Por quê? Porque existia um general, né, um comandante chamado Císera, e ele era muito temido. E ela disse que ele morreria, e ele morreria pela mão de uma mulher. E realmente ele morreu pela mão de uma mulher. Ele morreu pela mão de Jael, esposa de Éber, né? Então, Deus, ele vê muito além das aparências, né? Quando que uma mulher mataria esse general tão temido, né? Esse comandante, né? Tão temido, mas Jael, ela foi capaz de matá-lo. Ele dormiu na tenda dela e ela com uma estaca e ela martelou na fonte dele e ele morreu. E depois ela mostrou, né, que ele estava ali morto. Então Deus, ele nos usa, não importa como nós somos fisicamente, a posição que nós temos, ele vai nos usar para fazer grandes coisas. É só nós estarmos disponíveis para que ele nos use, né? Em 1 Coríntios, né, no capítulo 1, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém? Outra mulher é a rainha Esther. Esther, ela era órfã, ela foi criada por seu primo Mordecai. Ela era uma jovem judia e muito bela, ela era muito bonita, e ela casou-se com o rei da Pérsia, com o rei Assuero. E ela livrou o seu povo da morte, né? Deus, ele sempre cuidou de Esther, mas Esther, ela confiava em Deus, né? Ela foi uma mulher que ela teve coragem e ela não foi impulsiva quando ela estava no meio do problema. Ela se levantou, ela decretou um jejum para os judeus e ela e as servas também fizeram, e ela durante esse tempo orou e ela intercedeu por essa causa e pelo seu povo, e Deus deu graça a ela diante do rei, e o povo dela foi salvo de ser exterminado, inclusive a própria vida dela também, né?
E Esther, ela aprendeu a cuidar do seu interior. Ela nasceu muito bonita, né? Ela era uma mulher bela, mas ela teve que aprender certas coisas. Então, ela aprendeu a ser corajosa, ela aprendeu a ser uma mulher sábia, e ela era uma mulher muito agradável, todos gostavam de conversar com ela. E são características assim que nós devemos buscar, né? Que nós devemos seguir esse exemplo de Esther, né? Porque o que adianta uma mulher ser bonita por fora e ser amarga por dentro, né? Existe até um ditado popular que diz assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E nós não queremos ser pão bolorento, né? E assim, já indo para o Novo Testamento, né? Jesus, ele veio a esse mundo e ele deu um lugar de honra às mulheres, né? Porque naquele tempo a gente não era nem contada, né? Se contavam os homens e falava assim, e mulheres e crianças. Então, assim, Jesus, ele veio e na igreja primitiva essas mulheres, elas eram respeitadas, elas tinham um trabalho, né, e elas se destacavam nos seus trabalhos, né, eram mulheres que ensinavam o evangelho, que profetizavam, que serviam os necessitados, que elas colaboravam com os apóstolos e elas prestavam assistência também com os seus bens. Em Lucas diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Né? Então elas ajudavam financeiramente, né? Outra mulher é Dorcas. Dorcas era discípula de Jesus. Jesus fez isso. Não existia discípula, só existiam discípulos, mas ela era discípula de Jesus, né? Então, assim, ela, lá em Atos 9, vai dizer que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era uma mulher muito caridosa, ela era uma mulher que se preocupava com o próximo, né? Era uma mulher valorosa, uma mulher preciosa, e ela fazia vestido para as viúvas, ela ajudava os necessitados, ela tinha um coração piedoso, ela não queria ver ninguém passando necessidade nem sofrendo, e por isso ela era muito amada lá na congregação aonde ela trabalhava, né? Maria, irmã de Marta também, ela se quedava aos pés do Senhor Jesus e os olhinhos dela brilhavam, né, ouvindo ali os ensinamentos de Jesus, né? Ela era uma mulher de valor, ela descansava aos pés do Senhor, né, ouvindo aqueles ensinamentos, ela ficava cheia de paz e aprendendo ali, sabe, bebendo direto da fonte, bebendo ali de tudo que Jesus estava dando a ela, e ela ficava muito atenta a tudo que ele falava, né? E Maria, ela priorizava Jesus, e isso tem grande valor para Deus, a gente priorizar ao Senhor, né? E Jesus, ele tinha compaixão das mulheres, né? Ele atendia as mulheres que procuravam a ele. A Maria Madalena, ela se dedicou totalmente ao Senhor, né? A estar ali seguindo, a estar trabalhando, ela se dedicou completamente a Jesus, né? E é um exemplo lindo, né, para a gente seguir, todas nós devemos seguir esse exemplo. Antes de conhecer Jesus, ela tinha uma vida muito sofrida, né? Ela era atormentada por demônios, mas depois Jesus transformou ela numa nova criatura, né? E quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi para Maria Madalena e pediu que ela avisasse a seus discípulos que ele havia ressuscitado. Então isso assim foi uma grande honra, né? E assim, já finalizando essa palavra, né? Porque nosso tempo está estourando aqui. Eu quero ser uma mulher de valor e eu creio que você também. E eu creio que você já é uma mulher de valor. Mas eu vou falar alguns tópicos aqui.
Busque ao Senhor em primeiro lugar e renove a sua mente diariamente através da palavra de Deus. Entregue seu coração ao Senhor e deixe que Ele trabalhe no seu interior. Dê liberdade ao Espírito Santo para Ele, sabe, mover, para que você possa, ir trabalhando o seu interior, porque o nosso objetivo é sermos semelhantes a Jesus, Então, seja uma mulher de oração, interceda por seu marido, por seus filhos, por sua parentela, por outras pessoas, por causas alheias, esteja aos pés do Senhor, e ouça o que Ele tem a te dizer. Adore e louve ao Senhor, porque Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tenha um coração piedoso e generoso, trabalhe na obra com amor, com dedicação e com generosidade, e exerça o ministério que Ele deu a todas nós, que é o ministério da reconciliação. E também o ministério que Ele tem individualmente, para você exercer. Então, nesse momento, eu quero pedir que você feche os seus olhos, que eu quero orar por sua vida. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada por cada mulher que está assistindo essa live, Senhor, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Paizinho querido, toma esses corações em tuas mãos, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, nos dando sabedoria para te seguir, Senhor, para cumprir tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, que nós sejamos mulheres virtuosas, Senhor, que nós tenhamos sabedoria do alto para agir, Senhor, em todas as situações que nos apresentarem, que nós, Senhor, cumpramos, Senhor, o ministério, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas, e o primeiro ministério é dentro da nossa casa, com a nossa família, Senhor. Nos dê ousadia, nos dê intrepidez na palavra de Deus, sabe, para poder falar de Ti, Senhor, para nossa parentela, Senhor, e para outras pessoas também, Senhor, para que vidas sejam salvas, Paizinho amado. Nos ajude, Senhor, a estar todo dia aos Teus pés, Jesus. Oh, Jesus amado, que a gente possa estar nesse lugar, Senhor, que é o melhor lugar, o centro da Tua vontade, Senhor, aos Teus pés te adorando, Senhor, e ali entregando os nossos corações em Tuas mãos. E quando estivermos nesse lugar, Senhor, que nós possamos perguntar a Ti, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Por quem o Senhor quer que eu interceda hoje? E que a gente aguarde a sua resposta, para que a gente possa seguir cumprindo, Senhor, a Tua vontade, cumprindo os Teus propósitos para a nossa vida, para a nossa família, Senhor, para os nossos vizinhos, Senhor, para o ministério que o Senhor tem nos chamado. Por isso, Pai, nos ajude, nos dê estratégia, Senhor, nos dê ousadia e intrepidez, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por todas essas mulheres, por todas essas famílias, e eu abençoo todos esses lares, no nome santo e maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus.